Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, mais um vídeo, mais uma palavra, mais um pouco de conhecimento para minha e para a sua vida. Nesse dia vamos falar acerca da história de Daniel na cova dos leões. Antes de iniciarmos a falar essa palavra, eu queria pedir a você que não é inscrito que você se inscreva. Você que já se inscreveu, esqueceu de ativar o sininho das notificações, ativa, porque Deus, Ele todos os dias, Ele tem uma palavra para o teu coração. Todos os dias, 8 horas da manhã, esse canal libera uma palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Deixe o seu like, compartilhe com seu vizinho, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus familiares. Leve essa palavra ao conhecimento de outras pessoas, porque Deus, Ele quer falar ao meu e o seu coração. Então, por favor, comente com seus amigos, passe para os teus conhecidos essa palavra, porque Deus, Ele quer falar, Ele quer resgatar e Ele quer fazer morada na vida de outras pessoas. Amém? Hoje nós vamos falar acerca de 7 tópicos acerca de Daniel na cova dos leões. Vamos lá. Muito se conhece a respeito da história de Daniel na cova dos leões. Neste estudo, quero ampliar seu conhecimento sobre o tema e tentar a detalhes que ainda não lhe contaram. Fechou? Fique comigo até o final e vamos lá. O rei da Babilônia era então um homem chamado Dário. Ele decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 ministros, um dos quais era Daniel. Aquele, em breve, seria jogado na cova dos leões. Em pouco tempo, Daniel mostrou-se muito bondoso e sábio. Começou a destacar-se perante os demais ministros e governadores. E é aqui que a história de Daniel começa a pegar fogo. Como era a cova dos leões? A primeira pergunta desse estudo é: como era a cova dos leões? Era comum entre os reis do primeiro milênio, antes de Cristo, manter leões em cativeiro. Apesar disso, não existe um relato detalhado de como eram essas covas que serviam para manter os felinos presos. Estudiosos sugerem que a cova dos leões era um tipo de buraco profundo, como um fosso. No topo havia uma cobertura, talvez ao nível da terra, com uma pequena abertura. De acordo com o texto bíblico, parece que essa abertura no topo era bem alta. Um homem não podia alcançá-la e escapar por ela. Daniel, capítulo 6, versículo 17. Provavelmente também havia alguma forma de acesso à cova pelas laterais, talvez um tipo de porta por onde os animais ocasionalmente poderiam ser tirados ou colocados na cova. Talvez esse acesso lateral pudesse ser usado para alimentá-los também. Algumas pessoas tentam especular quantos leões viviam em cada cova, mas não há qualquer dado realmente confiável nesse sentido. Há quem fale em um número de 7 leões, porém tal informação é baseada no texto apócrifo, que não desfruta de autoridade histórica. Segunda pergunta: quem é
e por que queriam jogar Daniel na cova dos leões. Daniel era mais inteligente, Daniel era diferente. Com isso, os outros ministros e governadores ficavam cheios de inveja. Começaram a procurar alguma coisa do que acusar Daniel. Um roubo ou desonestidade, mas não acharam nada. Entenda, os iguais não suportam pessoas diferentes. Talvez alguém tenha se levantado contra você, acusado justamente, tentando de qualquer maneira afundar a tua vida. Mas Deus quer lhe dizer hoje, por meio da história de Daniel, que Ele cuida dos diferentes, que Ele cuida dos diferentes dele. Mas Deus quer lhe dizer hoje, por meio da história de Daniel, que Ele cuida dos diferentes dele. Ei, tua luz incomoda, tua presença é insuportável pelos iguais, porque você é diferente. Portanto, pare de procurar ou achar que o erro está em você. Daniel era muito fiel e honesto a seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Ninguém podia acusá-lo diante do rei. Assim chegaram à conclusão de que não encontraria acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a lei do Deus dele. A tentativa de derrubar Daniel. Assim os ministros e governadores se reuniram, foram se encontrar com o rei e disseram: ó rei Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Perceba que os iguais já estão se unindo para fazer o jogo sujo como com o diferente. Só tem um probleminha. Eles ainda não notaram que o lado do diferente tem o Deus Todo-Poderoso. Os iguais disseram ao rei: nós, os ministros, governadores, conselheiros e oficiais, decidimos unanimemente sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudado de jeito algum. Essa lei diz que durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido a seu Deus ou a outro homem, fora o Senhor, o rei, será jogado na cova dos leões. Parece que vejo os ministros saindo do palácio do rei Dário e comemorando entre si. Já era para Daniel, agora o reino é nós. Só tem outro problema. Estão comemorando antes da hora, comemorando a palavra final do homem. Ei, estão comemorando sua queda, dando outro lado. Deixa Deus dar a última palavra. A fidelidade que Daniel teve a Deus. Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças a seu Deus. Preste atenção, a galerinha do contra está te observando, te rindo. Vai para a igreja? Está orando ainda? Seja como Daniel. Não caia na lei dos homens, filho. Não caia na ideia do vizinho, filha.
caia de joelho em seu quarto em oração a Deus, que Ele vai lhe tirar dessa. Então os ministros e governadores foram juntos à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando e pedindo ajuda ao seu Deus. Daniel é jogado na cova dos leões. Correndo de volta ao palácio, e então eles disseram ao rei: Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância à lei, nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. À noite, os homens voltaram junto ao palácio e insistiram com o rei: Lembre, ó rei, o costume do nosso povo. Uma lei assinada pelo rei não pode ser mudada. Afinal, o rei assinou a ordem para prenderem Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Lá, o rei disse a Daniel: Eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora continuamente, o salve dos leões. Então Daniel foi jogado na cova dos leões. Bem cedinho, o rei se levantou e correu à cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvar dos leões? Daniel respondeu: Ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me atacaram. Isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor. Ó rei, eu não cometi crime algum. Quando tiraram da cova, viram que Daniel havia o menor não havia o menor arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Deus fecha a boca dos leões e o jogo vira. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel. Ordenou que aqueles que acusaram Daniel fossem atirados aos leões com suas mulheres e filhos. E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. Depois de tudo isso, o rei Dário escreveu outra mensagem que foi anunciada aos homens de todas as nações, povos e línguas de todo o seu reino. Paz para todos. Eu decreto que em todo o meu reino temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda. O seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo. Ele faz grandes milagres e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. História de Daniel na cova dos leões. Palavras finais. Que mensagem maravilhosa, vinda da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha e a sua vida, amado e amada. Ei, devemos ter uma vida constante na presença do Senhor. Devemos andar em espírito e a todo instante matar a nossa carne, o nosso eu, as nossas vontades. Daniel é um exemplo de fé, de obediência ao Senhor Todo-Poderoso. Constantemente, Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele buscava o Senhor verdadeiramente. A poderosa palavra do Senhor
revela que os seus amigos, os seus inimigos não encontrarão acusações contra ti, pois ele era fiel, honesto, reto diante de Deus. Induzindo o rei a publicar uma lei proibindo toda a população, inclusive a Daniel, a prestar adoração somente a Deus durante 30 dias. Porém, Daniel não se corrompeu, continuou adorando somente. Os inimigos contaram ao rei. Entristecido, o rei teve que cumprir aquilo que ele mesmo havia decretado no seu reino, jogando assim Daniel na cova dos leões. O que vejo é um servo de Deus confiante no Senhor, tendo uma fé inabalável a Deus, um homem destemido, corajoso, enfim, um verdadeiro servo e adorador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus mandou o anjo e tampou a boca dos leões, pois não havia nada que o condenasse diante de Deus e do rei. Se você, neste exato momento, está passando por alguma tribulação, saiba que o seu e o meu problema não são nada diante de Deus que servimos e adoramos. Tenha fé em Deus. A palavra nos revela que Ele é o Deus do impossível. Seja um verdadeiro adorador. Entregue verdadeiramente sua vida a Deus. Descanse no Senhor. Não te aflige, pois maior é o Espírito Santo que habita em ti do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha aprendido com essa palavra e que Deus possa continuar falando ao teu coração.